paz de Cristo Jesus a todos os ouvintes da Rádio Maravilha 96. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu aluno, minha ovelha, você que nessa oportunidade pode estar sendo o alvo da voz de Deus ao seu coração. E eu quero ler o texto do qual eu quero refletir com você nessa oportunidade, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e o verso 16 a 19, porque eu quero refletir com você sobre espiritualidade. Nós vivemos um contexto hoje onde se fala muito sobre a religião, onde se fala muito sobre o contato e a relação com Deus, e principalmente no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, como é a sua relação, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade com Deus. E esse é um texto que nos leva a refletir sobre que espiritualidade é a nossa, portanto, que espiritualidade é a sua, que espiritualidade é a minha. O texto de Mateus capítulo 11, verso 16, ele diz-nos assim: mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Esse é um texto que eu tive o privilégio de compartilhar com alguns alunos, também tive o privilégio de compartilhar com membros de nossa igreja, nossas ovelhas queridas, mas eu quero também ter a oportunidade de compartilhar com você. Esse texto é um texto em que Jesus está, de alguma forma, fazendo uma crítica àquela espiritualidade daquela geração. Jesus está dizendo que quando João Batista, no seu estilo e modo de pregar e de ministério, pregou, falou e ensinou, mas da forma como João Batista assim se apresentava, como alguém com uma comida diferente, uma vestimenta diferente, e não tão no meio do povo e da multidão, chamaram ele de endemoniado. Disseram que ele tinha um demônio, disseram que ele não estava pregando a mensagem do reino, disseram que ele não era vindo da parte de Deus. Mas aí Jesus diz que veio ele, Jesus, aquele que chegou à casa de um publicano, aquele que falou a uma mulher adúltera, também falou a uma prostituta, aquele que estava entre a multidão. Inclusive os evangelhos vão sempre dizer que multidões, muitas vezes no plural, seguia Jesus. E agora essa mesma geração diz que esse é um comilão, é um beberrão, é um fanfarrão, e que também não tinha nada de Deus e nada para que pudesse se aproveitar. Aí Jesus conta uma parábola e começa a dizer a respeito da espiritualidade dessa geração. Ele diz que essa geração é como crianças que estão assentadas numa praça e passa um cortejo de casamento, de bodas, e portanto, um cortejo que festeja, que dança, que se alegra, mas essas crianças na praça não cantam, não dançam e nem se alegram. Mas Jesus também diz que nessa mesma praça passa um cortejo, mas agora é um cortejo fúnebre, de gente que veio prantear, de gente que veio chorar, de gente que está ali chorando por causa de ter ali um ente querido que partiu. Aí ele diz que essas mesmas crianças também não choram, também não se comovem, também não pranteiam. Jesus então está falando de um tipo de espiritualidade do qual eu e você precisamos fugir dela. Precisamos sair desse tipo de espiritualidade que de alguma forma a gente pode falar em 4 aspectos aqui. Primeiro, Jesus está dizendo que a espiritualidade daquela geração era uma espiritualidade da insensibilidade, uma espiritualidade insensível, uma espiritualidade que não conseguia nem prantear com os que pranteiam, nem alegrar-se com os que se alegram, ou seja, aquela espiritualidade
que não consegue ser tocada pelo agir de Deus, aquela espiritualidade que não consegue ser comovida pela ação do Espírito Santo. Isso faz me lembrar de Ezequiel na sua profecia, capítulo 36, lá pelos versos 26, 24, 25, 26, onde Deus, usando este profeta, disse que teria que trocar o coração de pedra daquela geração, daquele povo, para dar um coração de carne, a fim de que, de fato, Deus pudesse trabalhar, Deus pudesse agir, Deus pudesse mover naqueles corações. Então, o que o Espírito Santo fala a você, meu querido irmão, minha querida irmã, servo do Senhor, serva do Senhor, nesse exato momento, você que está aí sintonizado, exatamente se a sua espiritualidade é essa que pode ser tocada pelo Espírito Santo, que o seu coração pode ser tocado pelo agir de Deus. Se você é alguém sensível ao mover de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua geração, no nosso dia a dia, porque o que Jesus está criticando dessa gente é que a espiritualidade deles era uma espiritualidade insensível. E infelizmente, nem todos os que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nem todos os que têm ouvidos têm de fato seus ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem a falar e o que Deus tem a agir, do que Deus tem a fazer. Por isso, nessa primeira reflexão de que tipo de espiritualidade é a sua, eu te conclamo a seja sensível ao toque de Deus, seja sensível ao agir de Deus, seja sensível ao agir do Espírito Santo, que o seu coração seja um coração flexível, que o seu coração seja um coração maleável, que o seu coração seja um coração tocável, que o seu coração seja um coração abençoado pelo eterno Deus de modo especial. Mas há uma segunda coisa que Jesus vai criticar essa espiritualidade, porque quando Jesus conta essa parábola e diz que são como crianças que estão na praça, Jesus não diz que são adultos, Jesus não diz que são jovens, Jesus não diz que são adolescentes, talvez, mas Jesus diz que são como crianças. Jesus está dizendo que a característica da espiritualidade daquela geração era da infantilidade. Então, além deles serem insensíveis, também eles eram infantis. Significa que não cresceram, não amadureceram, não adulteceram, não se tornaram adultos na fé e na experiência com Deus. Veja, meu querido, minha querida, Deus na tarde deste dia, ao 12:37, Deus está dizendo a você, nessa sexta-feira, nesse dia especial de Deus para a tua vida, de que você e eu precisamos ter o crescimento da fé. Pedro vai dizer, segundo a epístola de Pedro, capítulo 13, verso 18, quando ele vai dizer que antes cresçamos na graça e no conhecimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai encontrar Oséias no capítulo 6, verso 3, também nos dizendo que cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Enfim, você vai encontrar em muitos textos das Escrituras essa ordem imperativa, na verdade, porque é uma ordem, portanto é imperativa, de que cresçamos, de que possamos amadurecer. Mas deixa eu lhe dizer, nosso crescimento para com Deus, ele só acontece se for na intimidade, se for no caminhar, se for no nosso dia a dia com Ele. Por isso significa dizer que Deus é aquele que está permitindo com que você, andando com Ele, caminhando com Ele, junto com Ele, possa ser aquele que cresça, aquele que amadureça, aquele que se torne maduro na fé. Inclusive o autor aos Hebreus, no capítulo 12 e verso 5, quando ele está falando inclusive sobre o Deus que ama e por isso ele disciplina, o original desse termo disciplina é o mesmo que discipular, não só o disciplinar no sentido de corrigir, mas o discipular.
disciplinar, discipular. E o contexto diz que é para que esse filho alcance a maturidade. Não tem outro jeito de você alcançar a maturidade em Deus senão por caminhar com Ele, sendo discipulado por Ele, sendo amadurecido por Ele. E eu pergunto a você, como é que está o teu nível de espiritualidade nessa questão? Você tem crescido nessa fé? Você tem amadurecido na sua caminhada? Você tem, pelas suas experiências, e volto a dizer aqui também para reforçar isso, não há como crescer em Deus sem experiências. Não há como adultecer na fé sem experiências. É importante, é preciso que a gente tenha experiências e experiências extraordinárias com Deus. Com certeza você, cristão, servo de Deus, servo do Senhor, conhece extraordinárias histórias, das quais a gente cita tantas vezes em nossas saudações, pregações, ministrações, como a história de Abraão, Gênesis capítulo 22, como a história de Elias, 1 de Reis capítulo 17, como talvez a própria história de Davi, que a gente tem registrado no Salmo 23, como aquela outra experiência também registrada na sua mensagem de pedido de perdão no Salmo 51, ou as experiências dos amigos de Daniel, Misael, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 de Daniel, a própria experiência de Daniel no capítulo 6, são experiências extraordinárias. E aí, se a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem experiências de Paulo, Atos 16, por exemplo, né, como carcereiro de Filipos, e outros mais, mas todas essas experiências foram experiências que os fizeram amadurecer. Por isso, eu e você podemos e devemos amadurecer e crescer para que a nossa espiritualidade não seja marcada pela infantilidade, ou seja, para que a gente de fato cresça e amadureça diante de Deus. Então não sei qual tem sido a sua experiência com Ele, mas saiba que isso significa que a sua espiritualidade esteja crescendo, precisa crescer, precisa amadurecer. Terceira coisa que Jesus vai dizer nesse texto é que a espiritualidade daquela geração era uma espiritualidade marcada pela indiferença. Então Jesus acusa a insensibilidade, Jesus acusa a infantilidade, mas Jesus também está acusando a indiferença. Indiferença é, veja a parábola que ele conta. São crianças normalmente, a princípio, se não estão mal criadas, se não estão fazendo uma pirraça, elas são sensíveis ao que está acontecendo ao seu redor. Se é um momento de alegria, ela está pulando, ela está cantando, ela está salmodiando, vamos assim chamar, mas também ao mesmo tempo, se é um momento que todo mundo está chorando, ela vai estar ali também, tendo uma reação a esse momento triste. Mas Jesus está dizendo que essas crianças na praça nem choram quando o cortejo fúnebre passa e nem se alegram quando o cortejo do casamento, de bodas, está passando. Isso fala de indiferença. Indiferença significa coração petrificado, significa coração duro, significa aquela pessoa difícil de ser trabalhada, aquela pessoa que de fato não se comove, não se demove em momento algum com o que está acontecendo ao redor. Deus está dizendo para mim e para você que o seu coração, que a sua consciência, que a sua mente, que você precisa ser aquele que não veja as coisas ao seu redor com indiferença. É olhar para o próximo, é olhar para o contexto, é olhar para si mesmo, mas de forma humana, de forma sensível, como aqui já falamos, de forma que corresponda àquilo que você está vivenciando no dia chamado hoje, ou seja, que você e eu não sejamos da indiferença. E o que Jesus está dizendo é que o milagre resultante do ministério de João Batista acontecia e fazia, resultava, aquela geração não tinha nenhuma comoção, era indiferente. Aí vem Jesus e também vai realizar coisas extraordinárias, inclusive o último verso, que é o verso 19 desse texto que lemos, quando diz que a sabedoria ela é justificada pelas suas ações, está dizendo assim que o sábio, ele sabe que o resultado de algo diz a respeito
dessa mesma situação, ou seja, o resultado do ministério de Jesus já dizia se Jesus era de Deus ou não. O resultado do ministério de João Batista dizia se ele era de Deus ou não. Então, as próprias ações, os próprios resultados justificam, não é? Ou seja, que demonstram, já revelam se aquela pregação, se aquele ministério vinha de Deus ou não. Por isso que indiferença tem sido um dos males piores dentro da do nosso quadrado evangélico, né? Dentro do nosso terreiro evangélico, dentro do nosso contexto evangélico, onde nós estamos indiferentes à dor do próximo, indiferentes ao agir de Deus, indiferentes aos milagres, indiferente ao que Deus está fazendo. E preste atenção, Deus está dizendo que eu e você temos que ser desses cujo coração seja um coração que ele entre, que ele trabalhe. É muito interessante que o texto que nós muito citamos muitas vezes para ser um texto evangelístico, que é Apocalipse, capítulo 30 e verso 20, onde está se dizendo que eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa é uma fala para uma igreja, significando dizer que o dono da igreja, o Senhor da igreja, o fundamento da igreja, está dizendo que está na porta do coração dessa igreja. Está na porta da igreja e dizendo que se dentro dessa igreja um só ouvir, um só se comover, um só não for diferente ao bater da porta do Senhor da igreja, ele entra e ele ceia, ele tem comunhão, ele vai ter proximidade com esse, e a partir desse Deus está tratando com toda a sua igreja, com toda a sua comunidade, porque esse é o contexto lá de Apocalipse 3:20. Então, eu digo a você como é que tem sido a sua espiritualidade, que ela não seja dessa, que seja indiferente ao que Deus faz. E Deus faz coisas que a gente não tem como explicar. Deus faz coisas que a gente, até no nosso raciocínio, não teria nem como pensar. Como, por exemplo, quando você vai para Atos 13 e verso 2, onde a igreja de Antioquia está reunida em oração, e aí o texto já começa dizendo que tinha tanta gente qualificada naquele lugar para ser um missionário, mas o Espírito Santo teve que dizer, como diz a palavra, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Talvez, se o Espírito Santo não dissesse em alto e bom som, apartai-me a Barnabé e a Saulo, talvez ninguém, em bom juízo, ou talvez dentro das suas lógicas administrativas, iriam separar um Saulo para ser um missionário. E Deus é aquele que de fato faz muita coisa que a gente, na nossa lógica, diria não tem sentido. Mas a gente precisa ver o resultado disso. Por isso que a nossa espiritualidade ela não pode ser marcada pela indiferença. A gente precisa ser desses cujo coração não sejam petrificados, não seja mente cauterizada, como diz Paulo também a Timóteo, que não veja o que Deus está agindo. E por último, Jesus vai dizer também que a espiritualidade dessa geração aqui não só era insensível, não só era infantil, não só era indiferente, mas havia uma outra característica, a invisualidade. Invisualidade significa que eles eram cegos, significa que eles não enxergavam, significava que eles não estavam vendo. Inclusive Jesus, em outros momentos aqui no próprio Evangelho de Mateus, repetido por Marcos e Lucas, ele vai dizer o que Isaías disse lá atrás, lá no capítulo 60. E aquele povo tinha olhos, mas não enxergavam, aquele povo tinha ouvidos, mas não ouviam, e aquele povo tinha coração, mas não sentia e nem percebia o agir de Deus. Era Jesus dizendo que nem todos que estavam diante dele, ouvindo-o, de fato estavam escutando ou ouvindo, na verdade, aquilo que ele estava ministrando. Nem todos que estavam diante dele estavam sendo tocados, sensibilizados por aquilo que ele estava realizando no seu ministério. Invisualidade é a incapacidade de enxergar. Inclusive, o próprio Isaías, no capítulo 43, lá pelos versos 18, 19, ele vai dizer: veja que eu estou fazendo algo novo, mas vocês estão olhando lá atrás para alguma coisa que já foi, para alguma coisa que já passou, mas eis que eu estou fazendo algo novo no dia chamado hoje, vocês não estão enxergando. Meu querido, minha querida, Deus está dizendo diretamente para você agora, nesse exato momento, você no seu carro,
você no seu quarto, você na sua sala, você no seu trabalho, talvez esteja até num ponto de ônibus, mas está sintonizado aqui, Rádio Maravilha, FM 96, e você está ouvindo Deus dizer ao seu coração de que você precisa do colírio dos céus, de que você precisa de que seja lá o que for que esteja embaçando a sua visão, mas que você possa vê-lo, possa enxergá-lo, possa enxergar o que Ele está fazendo na sua vida. Que essa seja a palavra de Deus para o seu coração, que a sua espiritualidade não seja insensível, que a sua espiritualidade não seja infantil, que a sua espiritualidade não seja indiferente, que a sua espiritualidade não seja cega para ver o que Deus está fazendo, agindo do jeito que está agindo. E eu espero que essa palavra chegue no teu coração agora, seja um socorro de Deus para a tua alma, seja um socorro de Deus para a tua vida. Não sei como você está e nem em que situação está, mas saiba que o Eterno te conhece, e aquele que pode te visitar neste exato momento de maneira poderosa e extraordinária. Que essa seja a palavra do Senhor para ti na tarde deste dia, assim querendo Deus. Amém, amém. E nesse momento nós vamos então orar ao Senhor, buscar a face do Todo-Poderoso. Depois de ouvi-lo, que você agora rasgue o seu coração diante dele. Prepare-se. Chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Pastor Adriano, ore ao Senhor, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos no dia chamado hoje. Sim, nós te louvamos pelo momento chamado agora. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos, mas também o privilégio de compartilhar a tua palavra, e o privilégio que essa voz, que não é a voz do pregador, que não é a voz do mensageiro, mas a voz do teu Espírito Santo, a tua voz, Senhor. Como disse o próprio João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Que sejamos essa voz nesta hora, chegando a corações, chegando às consciências, chegando a vidas, chegando a seres neste momento, para que essa palavra, Senhor, ela seja restauradora, ela seja fortalecedora, ela seja consoladora. Tenha misericórdia deste Senhor, desta senhora, desta mãe, deste pai, deste filho, deste irmão, desse tio, desse sobrinho, enfim, seja qual for a pessoa que ouviu a tua palavra, que participou deste momento tão abençoado e abençoador, alcançada pela tua graça neste momento, e possa testemunhar de que há um Deus todo-poderoso que age e que faz conforme a sua vontade e o seu querer. Pois é assim que oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Amém, amém.